Pessoal, graça e paz. Vocês observaram aí bem no início do vídeo o anúncio do curso de teologia à distância que eu estou ministrando. Trata-se de uma teologia biblista. Ponto. Tá? Eu aguardo o seu contato para você fazer parte da nova turma que vai começar em novembro. Certo? Aproveitem, as mensalidades estão com preço promocional. Mais detalhes na descrição. Hoje eu quero ler com vocês Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, que diz: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa questão do anátema tem a ver com maldição. Seja amaldiçoado, seja maldito. E aqui o apóstolo Paulo está englobando todo mundo. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas letradas, pessoas iletradas, pessoas com uma boa oratória, pessoas com uma oratória não tão boa assim, judeus, gentios, e ele ainda acrescenta um anjo do céu. Ele não está falando de um anjo caído, de um demônio, não. Ele está falando de um anjo do céu. Então, se uma pessoa ou um anjo do céu chegar até você e pregar um evangelho diferente daquele que já está posto, que essa pessoa, que esse anjo sejam amaldiçoados. Que esse evangelho seja maldito. É isso que o apóstolo está dizendo. Né? Agora, a grande questão é: quais os critérios você usa para discernir se o evangelho que está sendo pregado para você é ou não diferente do evangelho que já está posto? Hoje nós vivemos uma época em que a apostasia tem ganhado cada vez mais forças. Eu não vou explicar o que é apostasia. Eu creio de coração que vocês já sabem. Inclusive, esses dias teve um reverendo que disse que apostasia é quando uma pessoa tem uma falsa fé e abandona essa falsa fé. Gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, quais os critérios você usa? Porque para analisar é preciso ter critérios. Né? E nós, na condição de cristãos, tentamos extrair os nossos critérios da Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé. Né? Então, quais os critérios você usaria hoje para discernir se o evangelho que você acabou de ouvir é diferente ou não daquele que já foi anunciado? Será que os seus critérios possuem fundamentos bíblicos? Ou os seus critérios são critérios extra-bíblicos? São critérios particulares? Cabe a você fazer essa análise. Por quê? Muitas pessoas, e eu não quero generalizar, pensam que, olha, no dia do juízo final, quem me ensinou essas porcarias é que vai ser punido. E não é assim que a Bíblia ensina. Você vai ver na ocasião do Éden, que a serpente induz a mulher conversa com o marido, enfim, ocorre a queda. Deus vem e pune todos três. Ele não puniu só quem induziu. Ele puniu quem induziu e puniu aqueles que foram induzidos. Então, a pessoa não vai poder usar essa justificativa no dia do julgamento. Olha, eu preguei um evangelho diferente, ensinei isso e aquilo outro, porque o líder me ensinou assim. Não. Vai todo mundo ser punido.
É o que a Bíblia traz. Agora, você tem todo o direito de não concordar. Não estou querendo ir contra a sua liberdade, certo? Nós temos que entender o seguinte: em tempos de uma grande apostasia, de uma forte apostasia, de uma apostasia crescente, as pessoas, os hereges, as pessoas que lutam contra o evangelho puro e simples, verdadeiro e bíblico, essas pessoas estão mais engenhosas, mais espertas. E nós sabemos que todo conjunto de heresias que fere o caráter de Deus, todo conjunto de heresias que leva à perdição, à destruição, todo conjunto assim vem camuflado por algumas verdades. Grandes verdades, pequenas verdades, verdades comuns, populares, etc. Né? Então você precisa enxergar além dessas verdades, porque essas pessoas vão usar essas verdades como disfarce, como camuflagem. Né? Então é preciso enxergar além. Caso contrário, você vai abraçar o pacote todo, você vai abraçar o conjunto todo em nome dessas verdades, que estão servindo apenas de camuflagem. Isso é fato. Eu poderia usar vários exemplos para ilustrar e você entender melhor. Mas eu também creio de coração que vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, que vocês estão entendendo. Ok? Por exemplo, esse senhor aqui da foto, John Piper, diz o seguinte: cada coisa horrível e pecaminosa que acontece, no final das contas, foi decretada por Deus. É um cara que tem um caráter civil ilibado, é uma pessoa idônea, é uma pessoa que se veste bem, é uma pessoa que a todo momento fala que Deus é soberano, mas para ele Deus só é soberano se decretar tudo, inclusive pecados, coisas horríveis. A soberania de Deus para ele é condicionada a algumas coisas, certo? Mas ele está sempre usando a Bíblia, sempre falando que Jesus salva e tal. Quais os critérios você usaria agora para discernir se o evangelho que ele está trazendo é diferente ou não do evangelho que já está posto? Não só ele, eu estou usando ele como exemplo, certo? Quero acreditar que ele seja uma vítima, mas no fundo eu tenho aquela coisa que diz que não, que ele já passou da idade da vítima, certo? Agora o orgulho impede de voltar atrás, o orgulho impede de analisar um contexto simples. Eu vejo muitas pessoas pregando um Deus diferente do Deus da Bíblia e usando a Bíblia para isso, tá? Pessoas ferindo o caráter de Deus porque não tiveram a capacidade, não tiveram a coragem de analisar um contexto simples. Por exemplo, não cai nenhum pardal do céu sem que Deus queira. Mas se Deus não quiser, ele não vai cair. Isso não quer dizer que tudo que acontece é porque Deus quer, é porque Deus tramou, é porque Deus fez acontecer. Não quer dizer que Deus fez Adão pecar, não quer dizer que Deus fez Manassés queimar os próprios filhos, não quer dizer que Deus fez pessoas construírem altares a demônios, enfim, não quer dizer. Então falta coragem para analisar contextos simples e coragem para assumir, para desligar do orgulho, né? É preciso ter discernimento, porque todo o conjunto de heresias vem camuflado por verdades.
Grandes verdades, pequenas verdades, verdades comuns, populares, etc. Cuidado, você pode estar abraçando o conjunto inteiro em nome dessas verdades que estão servindo de camuflagem. E no dia do juízo não adianta falar: ah, eu segui isso, eu preguei isso porque o líder me ensinou assim. Não vai adiantar. A serpente foi punida, a mulher foi punida, o homem foi punido, ou seja, quem induziu foi punido e os induzidos foram punidos também. Né? Grande parte das pessoas, óbvio, não estou generalizando, claro, né, não sabem administrar o próprio tempo. Principalmente em tempos de internet. As pessoas ainda não conseguiram assimilar algumas coisas, ainda não sabem administrar o próprio tempo. Se você somar o tempo que você fica em WhatsApp, respondendo coisas às vezes inúteis, o tempo que você fica no Facebook ou no Instagram, sei lá, assistindo porcarias no YouTube. Né? Se você somar esse tempo e analisar o que seria se você usasse esse tempo para examinar, para estudar a Bíblia, você chegaria à conclusão que você poderia ser bem melhor do que você é hoje. Você poderia entender bem mais da palavra de Deus do que você entende hoje. Você poderia ajudar mais pessoas. Você poderia fazer mais coisas do que você faz hoje. Isso não quer dizer que você tem que abdicar, sei lá, descartar o lazer. Não é isso. Nós precisamos de lazer. Nós não somos máquinas. Né? Eu, às vezes, quase fico louco, cara, com tanto serviço. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para entregar, tanta coisa para escrever, para corrigir, para ser criada. Às vezes eu começo a pensar nisso e entro quase em parafuso. Mas nós temos que saber administrar, certo? Então, você hoje está preparado para falar para um anjo do céu: anjo, esse seu evangelho é maldito. Você está preparado para isso? Quais os critérios você usaria? Será que esse anjo teria uma argumentação para te derrubar? Eu sei que existe toda uma figuração nessa questão do anjo, mas creio que você está conseguindo entender. E nós precisamos ter preparo, porque sinais serão realizados, certo? Curas serão realizadas, detalhes serão revelados, pessoas ficarão surpresas, mas esses sinais, essas maravilhas serão realizados através de um espírito e através de algo que não provém de Deus. Então você tem que ter preparo, você tem que estar preparado para olhar e dizer: de fato a pessoa foi curada, isso é magnífico, detalhes ocultos foram revelados, isso é estrondoso, mas o evangelho é outro. Então que seja anátema, que seja amaldiçoado. Se você não tiver esse preparo, você vai abraçar o conjunto todo. Você está conseguindo compreender? Você vai abraçar o conjunto todo, certo? Ah, mas o doutor fala contra a teologia da prosperidade. A Bíblia diz que no dia do julgamento pessoas vão dizer: Jesus, em seu nome curamos, expulsamos demônios. Jesus vai dizer o quê? Ah, mas o doutor fala muito bem, o doutor usa a Bíblia. Tá, mas e o evangelho, o cerne daquilo que ele prega? É diferente daquele evangelho que já foi anunciado?
É diferente? Então precisa ser maldito, amaldiçoado, ponto. Certo? Eu sei que existem pessoas que estão em seu tempo de ignorância, mas essas pessoas vão usar isso até quando? Claro, tempo de ignorância é algo relativo, vai de pessoa para pessoa, né? Eu sei que muitas pessoas, aliás, uma parte das pessoas que pregam coisas que vão contra a Bíblia, coisas que vão contra Deus e usam a Bíblia para isso, muitas dessas pessoas ainda são vítimas, certo? Mas a maioria não. Principalmente pessoas que já têm uma idade avançada, já têm toda uma bagagem. Então eu não acredito que são vítimas. Eu, particularmente, sem generalizar e sem atacar o lado pessoal, eu estou falando de teologia, de pregação, de ensino, eu particularmente acredito que essas pessoas são preguiçosas, são covardes, porque não querem rever seus conceitos, não querem analisar o contexto, o conjunto do contexto, tremem de medo da etimologia, das implicações lógicas e etc. São pessoas orgulhosas que estão com medo de perderem benefícios terrenos e então elas continuam usando pequenas verdades, grandes verdades, verdades populares, comuns, para esconder o cerne daquilo que elas de fato pregam, que é algo que fere o caráter de Deus, que denigre a pessoa de Cristo. E o pior de tudo, essas pessoas usam a Bíblia. E que preparo você tem para dizer que essa pessoa está pregando um evangelho diferente daquele que já está posto? Qual preparo você tem? Qual critério você usa? É preciso ter discernimento, é preciso estar esperto com isso, né? O fato da pessoa falar contra a teologia da prosperidade, o fato da pessoa falar contra essas bizarrices que ocorrem em muitos âmbitos neopentecostais, não quero generalizar, mas enfim, o fato da pessoa falar contra isso e depois dizer que Deus decreta todos os nossos pecados, mas a culpa continua sendo nossa, Deus só pode prever aquilo que Ele mesmo decreta e etc., não justifica. Não justifica. A pessoa pode pregar a verdade que for, mas a partir do momento que ela fere o caráter de Deus, a partir do momento que ela prega um evangelho diferente daquele que já está posto, essa pessoa precisa se arrepender, precisa rever seus conceitos, essa pessoa precisa ter coragem para analisar os textos que ela usa, e essa pessoa, se continuar pregando esse evangelho, essa pessoa, enfim, tenho pena, certo? E sempre que essa pessoa, ou um anjo do céu, não é um anjo caído, sempre que essa pessoa, ou mesmo um anjo do céu, aparecer e pregar um evangelho diferente daquele que já está posto, seja anátema. Ponto. Acabou. Ou você acha que eu nunca tive que abrir mão de coisas que eu acreditava, coisas que para mim eram corretas? Já tive que abrir mão. É fácil? Não. Não é. Principalmente depois que a gente começa a alcançar outras pessoas. Graças a Deus, muitas das coisas que eu acreditava e posteriormente descobri que eram erradas, eu abri mão antes de começar a alcançar outras pessoas. Porque quando a gente alcança outras pessoas, através de artigos, livros, vídeos, pregações e palestras, etc., fica mais difícil. Porque você vai pensar, pô, já expliquei, já ensinei isso para tanta gente. Agora eu vou ter que chegar com a cara lavada e... Esse é um pensamento que geralmente a gente tem e é um pensamento errado. Certo? Todo mundo erra. Não é feio admitir, não é feio voltar atrás.
faça isso enquanto há tempo. Pode ser que daqui um pouco, ou pode ser que amanhã peçam a sua alma, ou sei lá, seja o dia de você partir, né? E aí você não aproveitou, não administrou bem o tempo que você teve para aproveitar e para administrar. Esse vídeo já está longo pra caramba, mas eu ainda teria mais coisas para falar, né? Quero deixar bem claro mais uma vez que tudo que foi dito aqui tem a ver com a teologia, tem a ver com a pregação, tem a ver com o evangelho. Não quero atacar o lado pessoal de ninguém. Espero que Deus abra os olhos dessas pessoas, espero que essas pessoas se arrependam, espero que essas pessoas sejam felizes. É o que eu espero. Mas eu também tenho que trabalhar com a realidade. Enquanto estiverem pregando um evangelho diferente daquele que já está posto, para mim serão sempre anátemas. Para mim. Isso não quer dizer que você tem que fazer igual, só se você quiser. Eu não quero te obrigar, não quero cercear sua liberdade, mas reflita naquilo que está em Gálatas 1:8, antes de você tirar uma conclusão acerca do que eu disse. Certo? Gálatas 4, no versículo 16, diz o seguinte: Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Ou seja, por acaso eu me tornei seu inimigo por te dizer a verdade? Reflita sobre isso, né? Reflita. Você está vivo, você está respirando, então reflita. Um segundo à frente não te pertence. Um minuto, um dia não te pertencem. Então reflita agora. Você tem estrutura para discernir o que tem sido pregado para você? Quais os critérios você usa? Você está sabendo administrar seu tempo? Reflita enquanto há tempo, né? Eu poderia falar mais coisas, cara. Talvez eu grave uma segunda parte desse vídeo, né? E agradeço vocês que acompanharam aí, agradeço a companhia de cada um, a confiança de cada um, a audiência de cada um. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado e até a próxima.